Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje eu trago para você um conteúdo defendendo a titularidade de Andreas Christensen. Eu já falei sobre isso na pré-temporada, nas primeiras rodadas eu compreendo a decisão de testar duplas diferentes, de ter algumas dúvidas sobre a situação física do Christensen, que na temporada passada passou a temporada inteira sem estar à disposição de Hansi Flick para jogar 90 minutos das partidas competitivas. A gente já fez várias ressalvas, mas está na hora de resgatar a discussão e de chegar a uma conclusão. A dupla do Barça tem que ser Christensen e Cubarsí. E nesse vídeo eu vou te provar por quê. Mas antes da gente ir para a argumentação, aquele lembrete você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E eu já quero chegar de carrão de cena aqui nessa brincadeira. Eu falei pra você que eu ia argumentar e ia te convencer. Se é que você já não veio pra esse vídeo convencido, porque eu percebo uma parcela grande da torcida concordando com essa minha ideia, que Andreas Christensen tem que ser o titular ao lado do Cubarsí. Vamos começar logo aonde dói no coração do torcedor do Barça. Vamos falar de Liga dos Campeões. Hoje, o elenco do Barcelona tem 4 figuras que já ganharam a Champions. Uma com a camisa do próprio Barcelona, o Ter Stegen, a gente lembra dele ganhando em 2015. 2 que ganharam com o Bayern de Munique, inclusive sendo o nosso algoz no caminho até esse título, Hansi Flick e Robert Lewandowski. E o 4º nome, que foi o que ganhou mais recentemente, Andreas Christensen. Esse tipo de experiência é extremamente necessária para, no momento crucial, no momento de segurar um pouco a posse de bola, no momento de passar um tempo a mais deitado no chão fingindo lesão, esse time mais jovem, como é o time do Barça, possa entender, enxergando as suas lideranças dentro de campo, que é o momento de ter tranquilidade. Faltou um pouco disso depois que a gente fez o 3-2 contra a Inter de Milão. Eu não julgo o Lamine Yamal pelo chute que ele acerta na trave, porque a gente não perdeu a posse de bola naquele lance. Eu não julgo o Hansi Flick por não ter orientado o time a recuar, porque eu tenho absoluta certeza que ele orientou, só que aquela molecada, Fermin, Yamal, vai pra cima, não tem jeito, ninguém segura o ímpeto dessa juventude, mas se nós tivéssemos em campo mais jogadores que já tinham estado naquela situação, numa reta final de jogo, tendo que segurar uma vantagem num torneio como é a Champions, é bem possível que olhando pro Christensen, pro Lewandowski, olhando pro Ter Stegen, que não estava à disposição e não vai estar também nessa temporada, já se lesionou de novo e não vai voltar a ser titular do Barça muito provavelmente, é possível que a gente tivesse tido um resultado diferente. Então, para ganhar a Champions, é interessante você ter no seu elenco campeões de Champions. O Christensen é um dos poucos que nós temos à disposição e é um elemento importante a ser considerado na hora de escolher, principalmente os nossos defensores. E não vamos esquecer, dando continuidade aqui à nossa argumentação, que o Christensen ele pode jogar pelo lado esquerdo, justamente onde nós temos uma carência de jogadores, porque o Cubarsí mostrou a sua melhor versão no lado direito. E ainda quero me arriscar a dizer que a melhor temporada da vida do Christensen foi jogando pela zaga esquerda no Barcelona. Naquele título espanhol conquistado pelo Xavi, o Christensen fez parte da melhor defesa entre as grandes ligas europeias, a menos vazada defesa entre as grandes ligas europeias, que em 38 rodadas de campeonato espanhol só tomou 20 gols. É difícil terminar um campeonato, principalmente tão competitivo quanto é o espanhol, tendo tomado só 20 gols. E o Christensen jogou nessa defesa e atuou pelo lado esquerdo. Como ele é ambidestro, para ele faz muito pouca diferença se ele está do lado direito ou esquerdo. O Cubarsí também tem uma facilidade muito grande com a perna esquerda, mas a gente viu o melhor Cubarsí atuando pelo lado direito, com um zagueiro mais experiente do seu lado atuando pelo lado esquerdo. Concorda comigo? No caso ali a dupla Cubarsí e Inigo. A gente, por mais saudade que sinta, tem que esquecer, o Inigo agora é do Al Nassr. Ele não volta mais para o Barcelona, de lá é para aposentadoria. Então, o melhor momento do Cubarsí foi nessa situação.
Bota o Christensen do lado dele e você vai conseguir mimetizar a situação Iñigo Cubarsí. O Iñigo na bola longa com a perna esquerda vai ser muito mais preciso que o Christensen, mas no passe curto o Christensen se vira bem com as duas pernas e se der tempo para ele pensar, ele consegue fazer a bola longa nas costas do lateral com a sua perna direita. Dentre os jogadores que nós temos no elenco, ele é o que melhor se encaixa para jogar nessa posição, na zaga pelo lado esquerdo. Tudo bem? A gente também tem que levar em consideração que a estatura do Christensen, sendo superior à do Eric Garcia, sendo superior à do próprio Cubarsí, sendo superior à de todos os jogadores de linha do Barcelona, à exceção do Araújo e do Marc Bernal, é um trunfo importante para a gente ter em partidas que a gente vai precisar se defender, principalmente no jogo aéreo. Aquela capacidade de imposição física, não necessariamente da trombada, porque ele até é um pouco mais magro do que a maioria dos zagueiros, mas de saber usar o corpo, ter inteligência para se posicionar e ter a impulsão e a estatura para tirar as jogadas aéreas, isso faz diferença no mata-mata quando você enfrenta diversas equipes, quando você enfrenta escolas diferentes de atacar. Muitas das equipes que o Barcelona vai enfrentar não são equipes que vão atacar tocando, são equipes que vão tentar cavar uma falta lateral ou puxar os seus zagueiros para a área adversária. Numa jogada de escanteio, puxar os zagueiros para a área adversária. Numa jogada de escanteio, e você tem que ter jogadores altos, você tem que ter jogadores bons no jogo aéreo, você tem que ter jogadores de alto nível defensivo em situações de bola parada. Isso o Christensen tem e vem sendo um problema do Barcelona desde a temporada anterior. Aí você pode me dizer, mas se for por estatura e jogo aéreo, é melhor o Araújo. Verdade. Mas não vamos esquecer que a gente não está falando só, apenas, única e exclusivamente disso. A gente está falando de toda uma situação, o famoso pacote, que a quinta série adora o termo, mas não tem outro melhor no momento, o pacote Christensen, não é o pacote do Christensen, o pacote Christensen, estatura, ambidestria, capacidade de saída de bola, é melhor que o do Eric Garcia, porque o Eric Garcia, apesar de também ser muito bom na saída de bola, não tem a estatura e não é ambidestro, e é superior ao do Araújo, que apesar de ser mais alto e melhor no jogo aéreo, não tem a mesma qualidade de saída de bola e menos ainda apresenta ambidestria. Então, eu não tenho dúvida que por uma questão tática, de inteligência e de encaixe, a melhor dupla para o Cubarsí é Andreas Christensen. Já falamos da Champions, já falamos da questão tática e da ambidestria, então eu vou para um terceiro argumento para encerrar esse nosso debate, para encerrar essa discussão. O Christensen tem gol. Christensen mete gol. O Christensen vai na área adversária, faz gol de cabeça em jogada de bola parada. O Christensen, quando tá todo mundo marcado e deixam ele progredir com a bola, ele dá um chutaço de perna direita que morre no fundo da rede do goleiro. Ele já fez gol de fora da área pelo Barcelona, já fez pela seleção dinamarquesa, inclusive ainda agora, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda noite, segunda tarde ele mete um golaço pela seleção dinamarquesa, no melhor estilo Pedri. Cercado de jogadores, mas ninguém mordendo, ele ajeita o corpo no espaço curto e mete pro fundo da rede, na costura da rede do goleiro adversário. Chuta bem de fora da área, já fez muitos gols para um zagueiro nessa situação de chute de média distância. E quando você enfrenta adversários fechados, tanto a bola aérea ofensiva quanto o chute de média distância pode ser a diferença entre um 0-0 e um 1-0. Quando você pega todo mundo defendendo na própria área, poucos espaços para tabelar, poucas oportunidades para criar chances claras, é na base do chute de longe, é na base do gol de cabeça no escanteio, é na base do detalhe que você acaba conseguindo uma classificação ou 3 pontos, no caso de La Liga, no caso dos campeonatos de pontos corridos. Então, pela experiência em Champions, pelo encaixe tático e pela capacidade goleadora, Andreas Christensen tem que estar ao lado de Cubarsí como zagueiro do Barcelona. E aí um detalhe, né? Eu não estou defendendo isso hoje porque ele meteu um gol ainda agora. Eu não estou defendendo isso hoje por causa do empate contra o Rayo Vallecano, até porque naquele empate era ele que estava em campo. E eu não estou defendendo isso hoje porque o time pegou 2 gols do Levante. Eu defendo isso desde a pré-temporada. E eu compreendo que, primeiramente, depois de um ano inteiro
como o Christensen passou a temporada 24-25, no banco de reservas ou no departamento médico por não ter condições físicas de jogar. Vamos lembrar que o Christensen precisou fazer uma cirurgia bastante invasiva no tornozelo, que ele já deveria ter feito antes, mas como não queria perder a Eurocopa com a seleção dinamarquesa, postergou, piorou e precisou de uma recuperação ainda mais longa. Foram 8 meses indisponível entre a cirurgia que foi feita em agosto e a sua reaparição no último dia de abril, dia 30 de abril, para jogar ali os últimos 10, 15 minutos contra a Inter de Milão, e já reapareceu com responsabilidade, né? Não reapareceu contra o Almeria, reapareceu logo numa semi de Champions, mas enfim, de qualquer maneira, para jogar alguns poucos minutos, e dali em diante não teve sequência, porque não tinha condições físicas de jogar quarta e domingo, e nem domingo. Precisava jogar, passar uns 10 dias, massagem no tornozelo e volta. Importante lembrar que nem todo esse período foi por conta do tornozelo, mas a cirurgia, quando tem uma recuperação muito longa, o atleta volta, faz parte, é natural. Inclusive já está no planejamento que ele tenha lesões musculares associadas a esse retorno de esforço. Depois de tanto tempo fazendo só fisioterapia, foi isso que aconteceu. Foram 4 meses pelo tornozelo e depois mais 4 meses de lesões musculares diversas por conta disso. É claro que a pulga atrás da orelha fica. O Hansi Flick, o Deco, o Laporta olham para o Christensen e pensam: rapaz, será que eu posso contar com esse maluco? Será que ele não vai passar mais 3 meses com lesão muscular? Mais 2 meses com tornozelo dolorido? Será que ele não vai ter uma recaída dessa cirurgia? Eu não posso contar com ele 100%. Eu tenho que planejar a minha equipe fora a sua presença, porque a presença dele não é uma garantia. Não à toa tentaram até vender o Christensen nessa janela. Christensen, que tem contrato finalizando em 2026, não tem ainda oferta para renovação. Eu entendo a postura. Eu acho, inclusive, que ela é correta. Você não pode contar com um jogador como seu titular absoluto depois de tanto tempo inativo, a não ser que, e é aí que vem o nosso ponto final aqui do vídeo, ele consiga demonstrar, após partidas consecutivas, atuando em alto nível e com alta intensidade, que aqueles problemas estão verdadeiramente superados. Hansi Flick botou o Christensen contra o Raio Vallecano, naquele gramado que parecia um pasto. Se o tornozelo dele não tivesse bom, era ali mesmo que ele tinha recaído. E depois, com a seleção dinamarquesa, jogou mais 180 minutos. São 3 jogos consecutivos jogando 90 minutos, entrando titular e jogando até o final. E no jogo anterior a esse, entrando no segundo tempo. Na partida contra o Levante, o Christensen entra em determinado momento do jogo, porque o Barcelona precisava de um pouco mais de qualidade na saída de bola, o Levante estava todo recuado. E foi importante naquele contexto, e foi importante contra o Raio Vallecano, e foi importante para a seleção dinamarquesa. Na volta contra o Valência, pós-data FIFA, primeiro jogo em casa na temporada, não pode tropeçar de novo, não pode fazer teste. Tudo bem, nas primeiras 3 rodadas, vamos testar. Até porque se o treinador não puder, no primeiro mês de temporada, fazer testes, vai fazer quando? Vai fazer teste em maio, na semifinal da Champions? Vai fazer teste em abril, na final da Copa do Rei? Se vai testar, é pré-temporada e jogos competitivos tem que ser ali nas primeiras 5, 6 rodadas da competição. Mas após um tropeço que fez mal para a pontuação e que fez mal para a moral da equipe, agora não dá mais para testar. Não dá para dar oportunidade para Urro, não dá para dar oportunidade para Eric Garcia, não dá para dar oportunidades para jogadores que nós vamos ver como rendem. Tem que colocar para jogar quem a gente já sabe o que pode oferecer. Tem que ir na bola de segurança. E não há segurança maior para essa equipe do que entrar com a dupla de zaga Christensen e Kubasi. Kubasi pela direita, Christensen pela esquerda. Os dois com qualidade de passe, com inteligência, com ótimo senso de posicionamento, com muita tranquilidade nos desarmes e que, apesar de não serem zagueiros velocistas, tampouco são zagueiros lentos e podem se recuperar em jogadas onde o atacante, a não ser que seja muito mais rápido, saia um pouco na frente. Quero essa dupla no jogo, calma. Quero essa dupla de titular na próxima partida contra o Valência. E você, torcedor? Concorda ou discorda de alguma coisa que escutou nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. Enquanto a gente se organiza para encerrar
essa nossa interação, porque o que eu tinha de informação e opinião para transmitir para você já passou, já acabou. Só que antes de eu me despedir, aquele lembrete. Às vezes eu falo lá no começo, curte, se inscreve, e tu diz, por que eu vou curtir? Eu ainda nem sei se o vídeo é bom e tá certo. Você é um consumidor consciente, mas você chegou até o final, chegou até aqui é porque gostou. Não ia ficar comigo até o final se não tivesse gostado. Então agora eu te faço o lembrete de novo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.